Começando o nosso tema número 1, falaremos sobre identidade e responsabilidade. E eu quero trazer para você uma personagem da Bíblia, uma mulher que estava muito doente e que Jesus soube que ela estava doente e Jesus veio até a sua casa. Essa mentoria é Jesus entrando na sua casa, na casa do teu coração. É Jesus te pegando pela mão e dizendo, levanta-te. A sogra de Pedro viveu uma experiência muito parecida com essa que você vai viver hoje. Imagina você, já teve febre, já teve comprometimentos físicos. Jesus chegando na casa daquela mulher, ele não orou primeiro para que ela fosse curada. Primeiro ele falou, quero que você se levante. E depois que ela se posicionou nesse levantar, algo aconteceu na vida dela. Ela recebeu aquilo do qual ela precisava. Então a primeira coisa que eu quero te convidar para falar de autorresponsabilidade é que você precisa se levantar desses lugares que você se manteve caída durante todo esse tempo. Então, existe um ciclo muito importante que eu vou colocar aqui para você, que é mente renovada, e dentro desse ciclo é identidade alinhada e vida transformada. Você quer viver um grande romper? Existe esse ciclo aqui, ó, que começa hoje. Mente renovada, identidade alinhada e vida transformada. Então, o objetivo dessa mentoria é fazer com que você compreenda as mudanças necessárias de ter uma mente transformada, uma identidade alinhada, para ter uma vida transformada. Muitas pessoas chegam na mentoria perguntando assim, quem eu sou? Eu não sei quem eu sou. Então, eu vou te explicar o que significa identidade para a ciência. Identidade é repetição de pensamentos, mais emoção, mais comportamentos é igual a identidade. Identidade não é aquilo que Deus disse a teu respeito. Isso é quem você é de verdade. Mas a identidade, ela foi construída. Então, às vezes, você olha pra você e você se vê uma pessoa complicada e você fala, eu sou assim. Não, você não é assim. Você é o que Deus disse que você seria. Mas como conhecer o que você é realmente, se você não tem essa ligação com Deus, se você não tem essa identidade forjada no Senhor, então automaticamente você aceitou essa repetição de padrões que nós chamamos de sistema neural, aonde o seu cérebro ele vai repetindo o padrão aprendido de comportamento. Esse padrão neural de comportamento, onde o cérebro ele se movimenta e ele aprende, ele começa a decodificar todas as vezes que você pensa, ele automaticamente se comporta dentro desse ciclo. Exemplo, talvez você chegou aqui pensando, eu nunca fui ninguém. Então, tudo que você vai fazer a partir daí, se esse é o seu sentimento, se esse é o pensamento principal, o teu cérebro ele vai moldando e agora ele começa a corresponder a esse sistema comportamental. Se eu nunca dei certo na vida, a partir de agora, o meu cérebro vai entrar na autossabotagem e vai prejudicar o meu avanço por causa de algo que ele já construiu dentro de si. Vamos começar então com o nosso primeiro estudo de caso. Vou colocar aqui uma coisa que acontece muito, uma situação emocional, para você entender como que o cérebro funciona. Exemplo, uma pessoa que tem a situação de crítica, ela foi criticada. Como você reage às críticas? Exemplo, se alguém me criticar hoje, de verdade, eu simplesmente não me importo, porque a crítica daquela pessoa não me influencia em nada. Eu costumo dizer para as minhas pacientes, nem a crítica, nem o elogio me tira do meu lugar que eu construí. Então eu preciso identificar que aquela crítica está me afetando de alguma forma. E aí é que acontece. A emoção automática, ela acontece como? Medo ou raiva. A maioria das pessoas, quando elas são criticadas, elas começam a ter medo ou elas começam a ter raiva. E aí elas entram no sistema de silêncio ou de ataque. Simples assim. Isso é automático. Você nunca para pensar, será que essa pessoa tem razão? Será que isso vai agregar algum valor na minha vida? Não. Você simplesmente, quando você sente medo, você silencia. E quando você sente raiva, você parte para o ataque com aquela frase automática do teu cérebro. E você? A gente levanta a cabeça, ó. A gente começa a se comportar com arrogância, com prepotência, apontando de cima para baixo, porque o cérebro aprendeu a se comportar assim. O que você até hoje chamou de personalidade, a ciência
ensina que é um pensamento recorrente. E o pensamento recorrente é como eu aprendi através das minhas conexões, o que eu ouvi, o que eu aprendi no meu dia a dia, eu começo a colocar esse pensamento em prática, se tornando então ações. O pensamento recorrente, ele vira um roteiro interno. E ele vai trazer influência em que área? Na sua emoção, nas suas escolhas, no seu comportamento e nos seus resultados. Abandonando a partir de agora algumas frases. Quando eu digo abandonando, é abandonando mesmo. Nunca mais falar. Não é somente nesse momento em que você está na mentoria, não. Para o resto da sua vida, nunca mais diga, eu não sou suficiente, vai dar errado, ninguém me valoriza, eu sempre estrago tudo, eu não consigo mudar, eu tenho que dar conta de tudo. Essas frases são frases recorrentes de pensamentos que estão trazendo para sua vida influência de destruição emocional. Por que os padrões neurais, eles travam a sua vida? Porque o cérebro, ele não vai buscar o certo, ele vai buscar o que ele está acostumado. Se eu acostumei viver de forma mediana, o cérebro automaticamente me coloca nesse lugar mediano. Se eu acostumei sempre ser vítima, automaticamente, qualquer história eu serei uma vítima. Ah, tem uma reunião aqui, olha, não falaram comigo. Eu também poderia falar com aquelas pessoas, eu poderia me relacionar, mas eu escolho o vitimismo automático, me colocando debaixo desse padrão neural. Debaixo desse, infelizmente eu tenho que te dizer que muitas vezes é inconsciente, mas é produzido por causa dos pensamentos recorrentes. Toda emoção associada a uma experiência, ela vai trazer conclusões erradas para decisões futuras. Exemplo, você poderia se comprometer com a sua própria vida, com o seu casamento, com o seu trabalho, mas como você já tem uma experiência negativa registrada no cérebro, eu fugi uma vez, então a partir de agora eu vou sempre fugir. É por isso que muitas pessoas que estão aqui, elas se perguntam como destravar então a minha vida. A primeira coisa que você precisa fazer é abandonar as suas experiências passadas. Quem já vive, emocionalmente comprometido com o passado, não tem tempo para se comprometer no presente. E como que vai construir o futuro? Só vai repetir um padrão antigo. E geralmente esse padrão que você está repetindo não te levou a lugar de sucesso. Está te levando aos mesmos lugares, ou os anos vão passando e você está cada vez ficando pior. Eu sempre digo que no primeiro ano, todo mundo sai no 0 a 0. No primeiro ano, todo mundo é igual. No segundo, aqueles que têm uma sabedoria, eles se destacam rápido. E aqueles que estão patinando na inteligência emocional, parece que vão. Só que no terceiro ano, o que acontece? Essas pessoas ficam para trás de forma que não há mais como reverter. No quarto, todo mundo tem certeza e no quinto, ela tem que ir embora. Embora dos lugares de onde ela deveria ter sucesso e ter feito relacionamentos. Mas fica uma pessoa que não construiu nada. Só reclamou, só disse-me disse, só ficou agitada, só teve sentimentos ruins. E os sentimentos ruins, eles vão te colocando para trás. E cadê aquele lugar de sucesso que você queria? Ele ficou exatamente nas emoções que você não se permitiu sentir. Hoje eu quero que você sinta alegria, paz e justiça de Deus na tua vida. Como mudar esse padrão? Você tem que entender que a palavra diz em Romanos 12:2, uma palavra que você deve conhecer, nós conhecemos de cor, mas nós não valorizamos esse poder dessa palavra. Diz, não vos conformeis com este mundo. O que é conformar? É dar forma, entende? Não seja essa pessoa como todo mundo é. Eu não sou tua mãe, mas eu vou te dizer, você não é todo mundo. Você se comporta como a média das 5 pessoas que você vive. Olha, eu sou formado em coach na pós-graduação, mas o que eu estou falando aqui não é coach, tá? É Bíblia, é palavra de Deus. E mais, a ciência, ela comprova cientificamente o que eu estou falando. Se você começa a se relacionar só com quem reclama, só com quem não tem estratégia nenhuma, você modelou esse comportamento. Logo, você se tornou essa pessoa semelhante. Então, para você ter uma mudança real, vai exigir uma interrupção desses padrões que você aprendeu automático e criar, um consciente novo de uma maneira muito forte na tua vida, produzindo intencionalmente pensamentos de conquista e de sucesso.
Então eu quero começar com um testemunho forte que eu tenho nessa área. Eu lembro quando eu comecei a fazer uma pós-graduação, que eu não vou me lembrar qual que é, de algumas que eu já fiz, mas nesse dia eu fiz uma matéria que falava sobre essa repetição neural, e eu acabei essa matéria e comprei no meu cartão de crédito uma passagem a perder de vista na época para Curitiba, para levar o meu filho para andar de avião. Eu fui andar de avião depois dos 35 anos. E o meu filho já teve uma experiência adolescente. As experiências moldam a vida. Então, para começar, eu quero te convidar a você descrever uma experiência intencional e poderosa que você vai se permitir viver. Porque essas experiências, elas vão fazer o quê? Você vai repetir essas experiências. Você vai repetir intencionalmente essas emoções positivas. Ai, eu não consigo. Hoje eu ministrava uma pessoa, coincidentemente, e eu trazia algumas questões claras que o Senhor estava mostrando para ela através do inconsciente. E ela respondia assim: eu não consigo, eu não posso, eu não consigo, não dá, eu não tenho como, eu não tenho como. Sim, você consegue. Sim, você pode. Sim, existem padrões neurais que você pode construir através da resposta positiva. Não é pensamento positivo, é resposta positiva. Primeiro eu penso, mas não é só ficar pensando como uma pessoa alienada na Terra. Não, não, não. É pensar para produzir. É sobre isso que nós estamos falando hoje. Ter uma mente renovada, sabe? Ter uma experiência que você está produzindo dentro de você para ter um comportamento diferente a partir de hoje. Porque o sucesso não é sobre o que você acha, o sucesso não é sobre o que você sente, o sucesso é sobre o que você está construindo. E hoje nós estamos construindo juntos essa identidade através de novas experiências. Não tem como falar de sucesso sem falar de vitimismo. Toda vítima não prospera. Toda vítima precisa de olhar de misericórdia. E talvez você esteja aqui sendo uma vítima da vida inteira. Você pode dizer, é porque a minha história, todo mundo tem uma história ruim para contar. Você pode fazer dessa história um lugar de vitimismo, ou você pode fazer dessa história um lugar de orientar outras pessoas e engajar sucesso, trazer resposta para o mundo. Então eu quero apresentar aqui para você coisas que o vitimismo faz. Primeiro, locus de controle externo. Toda vítima quer o controle do externo. Olhem para mim. Olha, eu tô aqui, sabe? Ao invés de você ser a pessoa que entrega para o outro, você é aquela que precisa do olhar do outro. Aquela pessoa que com 10 minutos de conversa, quando se apresenta, fala: eu sou órfã. Eu fui molestada. É porque você não sabe da minha história. E ela começa a contar a mesma história, que é real, que é legítima, que é dolorida. Mas o que você não sabe é que todas as vezes que você conta uma história narrada da tua própria boca, o teu cérebro, ele sente a mesma emoção daquilo que você viveu. Se é uma história ruim, se me trouxe sensações negativas, a minha identidade então está construída no negativo. Então todas as vezes que eu vou narrar essa história, eu estou trazendo para a minha vida o poder da construção do negativo e não da construção do sucesso. Outra coisa que acontece com as pessoas que trazem o vitimismo para si: paralisação e reforço da impotência aprendida. Toda vítima foi impotente. Imagina eu fui molestada, assim como a maioria das mulheres aqui. Obviamente, quando você está sendo molestada, o que acontece com você? Você não tem controle, você não consegue gritar, você não consegue ter voz. Então, eu aprendi a ter essa impotência aprendida. Obviamente, se eu não consigo reagir, eu não tenho sucesso. Então, é muito mais do que contar uma história. É você repetir um padrão de impotência aprendida. Então, diante daquilo que está para eu viver agora, no meu presente, que aponta para o meu futuro, o que o meu cérebro vai modelar? A impotência aprendida. Então, ao invés de eu ter sucesso, ao invés de eu construir o meu legado, eu vou dizer: não tenho força. Porque, afinal de contas, emocionalmente, eu estou com as minhas mãos cativas na história e sentimento do passado. O contrário também é verdadeiro. O contrário do vitimismo é a autorresponsabilidade. A minha história existe, ela é real. O que eu vou fazer com isso? Então, a pessoa que tem autorresponsabilidade, ela tem controle interno. Ela passa a controlar a si mesma, como ela sente, como ela vai transportar essa emoção para fora, o que ela vai dizer a partir de hoje. Sabe essas pessoas que, às vezes, por
por inocência, começam a contar todas as histórias da sua vida para todo mundo que a conhece, trazendo coisas negativas, fazendo as pessoas terem uma visão de, sabe, de vitimismo. Nossa, coitada, sempre você é uma coitada. Meu Deus, coitada, coitada. Deus não quer isso para você. A autorresponsabilidade, ela traz para você autonomia. Eu não preciso que as minhas dores ditem a minha vida. Agora eu tenho autonomia. Eu produzo os meus resultados. Obviamente eu não estou dizendo aqui que você vai se anular diante de Deus. Não, não. Deus tem para você pensamento de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja, diz Jeremias 29:11. Então o que você deseja? Deus quer te dar. Mas muitas vezes o que faz eu não alcançar o que Deus deseja para a minha vida é justamente essa maneira de pensar, que já se tornou padrão. Mas hoje eu te convido a você ter autorresponsabilidade, a você começar a pensar sobre os seus pensamentos, a você abandonar os pensamentos de destruição e a você construir controle interno no teu coração. Existe uma palavra de Deus em Provérbios 22:3 que diz assim: o homem prudente, veja bem, a prudência é sabedoria, é você ter uma inteligência emocional, vê o mal e ele se esconde. Ele não pratica, ele não fala sobre o mal. Ele se esconde. E diz mais, mas os simples passam diante e sofrem a pena. Isso é muito real. Todas as pessoas que se colocam diante do mal, que não acham um caminho de fuga para esse mal, que some desse mal, sabe? Isso que te fez sofrer, isso que te fez, sabe, você ficar aprisionada. Sai de perto dessas pessoas, desses lugares, entende? Começa a construir como que você vai ser feliz se toda hora você está diante. Ai, porque há 30 anos atrás aconteceu isso comigo. Por que você está colocando isso diante de você de novo? Se esconde, sai desse lugar. Às vezes você não tem força para vencer esse mal, mas começa saindo desses lugares. Eu quero falar sobre culpa, que você vai ficar chocada com o que eu vou te dizer. Muitas pessoas, elas chegam no meu consultório e elas falam: eu me sinto culpada. Aí a gente fala assim: mas você não é cristã? Jesus já não fez uma obra completa na cruz por você? Mas eu não consigo sentir assim. Isso não é inteligente. E olha o que a palavra de Deus fala. Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu tenho certeza que você conhece essa palavra. Mas aí o que nós fazemos? Mas eu tenho sim. Essa culpa está aqui. Só que o que a culpa faz? A culpa crônica, ela ativa o sistema de ameaça. E quando eu me sinto ameaçada, eu também não posso prosperar. Porque eu preciso gastar o meu tempo me defendendo. Então isso gera o quê? Paralisia. Isso gera não mudança, só o se sentir culpada. Saindo da culpa, sabe o que vai acontecer com você? Você vai ativar o córtex frontal. Então o teu cérebro ele vai te ajudar na tomada de decisão correta. Sem contar nas crenças limitantes que você construiu a teu respeito, enganos e mentiras que foram produzidas através de falas que você ouviu, de você aceitar não receber o amor que você merecia. Então, olha o que a palavra de Deus fala em Provérbios 23:7. Como imagina, olha o cérebro entrando aqui de novo. Como imagina em sua alma, assim ele é. Então, veja bem, não é como Deus disse, como Deus te fez, é como você se imagina. É assim que você é. Então, a tua construção de identidade está forjada em como você se imagina. Já imaginou você começando a se imaginar vitoriosa? Já imaginou você imaginando-se conquistando prêmios que ninguém nunca ganhou? Já imaginou você casando com aquela pessoa certa que vai te honrar? Já imaginou você sendo honrada diante da sociedade como você sempre sonhou? Você fazendo aquela faculdade? Já se imaginou? Ou antes dessa imaginação veio: você não serve para nada? E aquelas frases: você nunca vai conseguir fazer uma faculdade, é caro, não é para você. Hoje eu quero destravar a tua mente. Eu quero que você comece a pensar a respeito dos padrões emocionais que você aprendeu, mas que Deus não tem para você. Colocasse no papel, coloque tudo no papel e você vai negar todos eles através de uma palavra bíblica de Deus, através de uma palavra de sucesso na tua vida. Mas isso são só palavras.
palavras aleatórias. Não são, porque essas palavras aleatórias de ruim te levou nesse lugar ruim que você se encontra hoje. Mas você se colocando como a palavra do Senhor diz, pode ter certeza que você vai ativar sucesso na tua vida.